Boa noite, pessoal. Vamos começar. Eu vou mostrar para vocês o que eu estou planejando para hoje, né? Então, na aula passada a gente tinha começado a analisar o oscilador amortecido forçado, especificamente para uma força externa que era periódica, que tinha frequência ômega, que era diferente da frequência natural do oscilador livre, que é o ômega zero. Então, hoje eu vou continuar analisando um pouco mais o oscilador amortecido forçado, com aquele tipo de força externa, né? A gente analisou na aula passada a frequência de ressonância para amplitude da solução estacionária para tempo muito grande, né? A gente mostrou qual é que é a relação, qual é que tem que ser a frequência para que eu tenha um pico na amplitude de movimento. Agora eu vou analisar qual é que são as frequências de ressonância para a energia cinética e para a energia potencial. A gente vai analisar como é que fica a relação do equilíbrio energético desse sistema, né? Analisando as potências médias, né, fornecida e dissipada, né? E ver em que momento a introdução de energia no sistema é maximizada. E depois eu vou retornar, fazer um caso mais simplificado do que a gente fez, né, que é retirar o amortecimento, e aí então eu tenho um oscilador livre com uma força externa, né, e a gente vai ver que fenômenos aparecem quando a gente retira o amortecimento, né. Então, dependendo das condições iniciais, a gente pode ter um fenômeno chamado batimento ou ressonância, né, da amplitude de movimento, e cada vez maior. A gente vai ver o que vai acontecer nesse caso particular aqui, quando eu retiro o amortecimento. Então, eu só vou continuar o nosso caso da oscilador forçado com amortecimento, né? A gente mostrou que esta aqui é a solução do movimento para tempos muito grandes, né? Aí eu conversei com vocês, a gente analisou que tempos muito grandes significam muito maiores que o inverso do parâmetro, né, de amortecimento beta, tá? Onde a exponencial, uma solução homogênea, né, eu tenho uma exponencial de e na menos beta t para tempos maiores que 1 sobre beta. Aquela exponencial suprime a solução homogênea e eu fico com a solução particular da solução da equação não homogênea que a gente obteve de movimento. Tem esta cara, a gente mostrou que a amplitude não é fixa, né? Ela depende da frequência angular externa, da força externa, e aí tem uma fase que depende, claro, da frequência da força externa e uma constante de fase que depende de vários parâmetros, né? Depende de 3 quantidades a constante de fase, né? A gente mostrou na aula passada que a amplitude aqui, né, que é a amplitude de movimento, ou a envoltória que a gente chama, né? A amplitude como função de W tem esta cara aqui especificamente, né? Aqui embaixo no denominador eu tenho tanto dependência na frequência natural, que é o ômega zero, quanto na frequência externa e no parâmetro de amortecimento, né? Então, dependendo das condições iniciais e das características do oscilador e da força externa, a minha amplitude vai ser diferente. A gente mostrou que eu vou ter um máximo nessa amplitude, né? Tá aqui a representação gráfica, eu tenho d de ômega como função de ômega. Se eu representar graficamente essa função de ômega, a gente tem um comportamento bem definido para a função, ela tem um pico, ou seja, um máximo, que a gente determinou a ser a raiz quadrada de ômega zero quadrado menos 2 beta quadrado. Essa é a frequência de ressonância para a amplitude, né? Então a amplitude vai ser máxima se a frequência angular da força externa for igual a esta frequência aqui, né? Vejam bem que a frequência de ressonância a gente mostrou, né? Ela é um pouquinho menor, aí vai depender de quão grande é o amortecimento, né? Ela é sempre menor que a frequência natural do oscilador, porque eu tenho uma diferença, né, entre ômega zero e beta quadrado, né? 2 beta quadrado, né? A gente mostrou que para a frequência de ressonância, a gente sabe quanto é que é o valor da amplitude, que é o valor máximo, né, possível. O valor máximo possível a gente mostrou que é inversamente proporcional ao amortecimento. Então, se eu tenho amortecimento pequeno, eu vou ter picos cada vez maiores na minha amplitude, no valor maior possível da amplitude, né? Acontecendo o caso limite, né, onde a gente tem essa relação aqui também entre o beta e o ômega zero. Mas, de qualquer maneira, a gente consegue ver que a altura é bem maior se eu tenho um pequeno amortecimento, né? Inclusive, a gente determinou quanto é que era mais ou menos a largura aqui, né? Eu tinha falado que a largura também ela é mais fina ou mais grossa, dependendo de quanto é o valor do amortecimento beta, né? Parâmetro de amortecimento beta, né? Então, para pequeno amortecimento,
eu vou ter uma curva mais afinada, ou seja, uma largura menos afinada, e um pico bem definido, né, bem alto, inversamente proporcional a beta. Esse é um resumo da aula passada, né? A gente determinou todas essas coisas resolvendo a equação de movimento para uma força periódica que tem frequência angular ômega, né? A gente viu qual é que é a relação entre ômega e ômega zero para o caso da solução estacionária para tempos muito grandes, né? Vamos seguindo, o que eu vou fazer agora é determinar qual é que é a frequência de ressonância, ou seja, os picos, né, para a energia cinética média e para a média da energia potencial. Então, vou começar com o pico para a energia cinética. A gente vai, então, escrever a energia cinética. Inicialmente, a energia cinética depende da velocidade. Então, para o regime estacionário, onde a solução é essa daqui, né, a solução particular, a gente tem como calcular a velocidade. A velocidade, basicamente, é a derivada dessa equação aqui, né? A derivada no tempo, né? Então, vai ter um seno, a saída da frequência angular ômega, né? Que está aqui, né? Então, a derivada da solução particular nos dá esta dependência, que continua sendo periódica, então, pesada pela amplitude d, né? A energia cinética é 1 meio da massa vezes velocidade ao quadrado. Então, a gente consegue ver a dependência temporal da energia cinética através do quadrado da velocidade. A dependência temporal da velocidade está aqui na forma do seno, né? É periódica. Então, nós vemos que a energia cinética, a parte temporal, é seno quadrado de ômega t menos a constante de fase. É uma função periódica do tempo, né, ao quadrado. Se eu quiser calcular o valor médio da energia cinética, né, eu vou ter que a única média que eu vou fazer temporal é no seno quadrado, né, as outras quantidades não dependem do tempo. A média do seno quadrado para vários períodos, né, ou para tempos maiores que é um período de movimento, né, a média do seno quadrado, o seno é uma quantidade que varia entre -1 e 1, e a função seno é uma quantidade que varia, é uma função que varia entre 0 e 1. O valor médio de uma função que varia entre 0 e 1 é 1 meio. Né? Uma função par, né, que está variando entre 0 e 1, a gente tem 1 meio como valor médio. Então, se eu sei qual é que é a dependência temporal, que é seno quadrado para a energia cinética, aí a gente consegue calcular o valor médio está associado ao valor médio do seno, né, ao quadrado. Então, com isso eu vou ter, quando eu calculo o valor médio, isso vai me dar um fator 1 meio aqui na frente. Então, aqui eu tenho 1 meio, a massa, o d quadrado, claro que eu estou colocando que o d depende de ômega, né, ômega 2, e o valor médio do seno, né, seno quadrado, que vale 1 meio. Que faltou aqui colocar, eu ainda tenho 1 sobre 2 aqui, né. Indo adiante, a gente pode escrever a massa aqui, né, em termos da amplitude de movimento, né, no caso, a gente tem a dependência em ômega explícita aqui, que é o que eu quero analisar, né, o W2 e o quadrado daquela raiz quadrada que aparece na solução particular, né. O resto tudo são constantes, né. Aqui eu tenho 1 meio da massa vezes d quadrado, na verdade aqui é 1/4, né? Esqueci aqui, é 1 meio com 1 meio dá o valor médio do seno, né? Então aqui nós temos o d quadrado, ou seja, aqui está o d quadrado, perdão. Aqui, claro, é a amplitude, né? Lembrando que esqueci de colocar aqui dentro do d está o a, né? Então aqui é o a quadrado e toda a dependência em ômega está nesse segundo fator aqui. Aqui é A2 mesmo, né? Então, o valor médio da energia cinética depende em ômega, frequência externa, né? Nessa forma complicada em ômega, né? Eu tenho um numerador e um denominador que dependem de ômega. Então, eu só reescrevi o denominador como uma potência aqui na parte de cima. Tem constantes, que é 1 meio, na verdade 1/4, né, massa vezes a quadrado, né, e a dependência em ômega explícita, né. Então, o valor médio da energia cinética depende explicitamente de ômega. Se eu quiser calcular qual é que é o valor da ressonância, ou seja, qual é que é o valor de pico do valor médio da energia cinética, né, ou seja, quando é que ela vai alcançar o seu maior valor médio, né, eu preciso então fazer o teste da derivada primeiro. Então eu vou pegar a expressão da energia cinética média em termos de ômega, calcular sua derivada em ômega, né,
igualar a zero, o ômega, ou seja, as frequências angulares que obedecerem esta condição. Na verdade, são pontos críticos, mas eu já vou assumir que é um ponto de máximo do valor médio da energia cinética. Então, eu já vou assumir que esse ponto crítico, testado pela derivada primeira, já é um ponto de máximo. Então, basta agora a gente fazer a derivada, né, em ômega desta função aqui, né? Então, a função, função produto, né, é ômega 2 vezes essa função complicada aqui de ômega, né, com potência menos 1. Derivada do produto, então, derivamos o primeiro, que é o 2 ômega, que é o ômega quadrado, então isso dá 2 ômega derivado, mantém o segundo termo, que é todo esse termo em colchete na menos 1, mais mantém o primeiro, que é o ômega quadrado, derivamos o segundo fator, ou seja, menos 1, menos 1, menos 1, que dá menos 2, ou seja, o que está dentro do colchete vai na potência menos 2, e ainda resta a derivada do que está dentro, fazendo regra da cadeia, né? Derivada do que está dentro, derivado em ômega, né? Então, a derivada desse termo aqui dá 2 ômega 0 quadrado menos ômega 2, derivada do menos ômega 2, que dá menos 2 ômega, né? E a derivada do segundo termo, que dá 4 beta vezes 2 ômega, ou seja, 8 beta quadrado ômega. A derivada do que está dentro do colchete, né? Por regra da cadeia. Então, a gente tem uma derivada complicada, isso tem que ser zero. As frequências que obedecem isso vão ser os pontos de máximo, né, da energia cinética média. Né? Então, aqui eu só estou reescrevendo, colocando, como eu tenho potências aqui diferentes, né, nos colchetes, eu vou, claro, fazer o MMC, né, o MMC para os dois termos. O MMC aqui embaixo, no numerador, eu tenho o termo em colchete ao quadrado, né, que é este cara aqui. E, claro, faço o cálculo do MMC e a soma das frações vai dar este fator aqui, né, essa quantidade aqui. Então, aqui em cima eu vou ter 2 ômega multiplicado pelo termo em colchete. Basicamente, estou calculando as derivadas. Né? O denominador, como está ao quadrado, não nos interessa, né? Isso vai ser sempre positivo definido. Então, isso aqui vai ser zero, né? Essa quantidade vai ser zero se o numerador for zero, certo? Eu também vejo que tem 2 termos aqui que cancelam, né? Que são os termos em beta quadrado aqui, né? Aqui eu tenho 8 beta quadrado ômega 3 e aqui também eu tenho mais 8, menos 8, né? Menos 8 beta quadrado ômega 3. Esses 2 termos em beta quadrado se cancelam e basicamente eu vou ter relações só com ômega 0 e ômega que estão aqui. Então o que sobra, certo? Depois do cancelamento dos termos em beta quadrado, é isso daqui, né? Este primeiro termo ao quadrado e menos este segundo termo ao quadrado, ele está acompanhando do menos 2 ali, né? Então o que resta é esta quantidade aqui, né? Se eu for ver, bom, aí temos que isolar o ômega, né? Vocês conseguem ver o que sobrou, o que restou aqui na esquerda. Basicamente, aqui é quase um quadrado perfeito, né? A gente vai completar o quadrado, aqui a gente tem o quadrado de uma quantidade mais 2 vezes esta quantidade por um outro fator, que é ômega 2, né? Então, isso aqui parece ser parecido com um quadrado perfeito. Então, a gente vai completar esse quadrado. O termo que está faltando aqui é o quadrado desta quantidade aqui, né? Então, o ômega quarta está sobrando, né? Está faltando, perdão. Então, aqui eu vou completar o quadrado. Quando eu completo o quadrado, eu tenho este termo mais o termo em ômega ao quadrado e subtraio o termo faltante, que é o ômega quarta. Né? Isto aqui é igual àquele lado esquerdo ali. Né? Bom, aí, de novo, aqui dentro desse quadrado, dentro do colchete, a gente tem cancelamento dos ômegas 2, e a gente fica só com ômega 0 na quarta, né? Basicamente resta só isso. E aí, claro, eu só tenho uma frequência que obedece essa equação aqui, que é ômega igual a ômega 0. Então, aqui a frequência de ressonância, que é o máximo da amplitude da energia cinética média, né, em termos de ômega, que eu estou chamando de ômega t, né, frequência de ressonância para energia cinética média, é a própria frequência natural do oscilador livre. Isso significa que se a frequência externa, né, da força externa, for igual à frequência natural do oscilador, quando não tem amortecimento e nem está forçado, eu vou ter um pico na energia cinética média, né? Certo? Agora eu vou analisar a questão da energia potencial para ver se tem alguma relação entre a frequência de ressonância da energia cinética média com a frequência de ressonância para a energia potencial média, a U, né? Então eu vou analisar qual é que é a expressão da energia potencial e depois ver qual é que é a expressão da energia potencial média, né? Então, a energia potencial é potencial elástica, né? A gente está com um oscilador, né?
Então, a energia potencial é 1 meio de kx², onde k é a rigidez, né, da força elástica. X², a gente vai usar aqui para x a solução particular da equação do movimento, né, que é para tempos muito grandes, a solução estacionária. QD vezes cosseno da fase, né, então elevado ao quadrado, claro. Isso vale para tempos muito grandes, né. Calculamos o valor médio. De novo, o valor médio aqui vai estar relacionado com o valor médio do cosseno ao quadrado. De novo, o cosseno ao quadrado é uma função que vai de 0 a 1, então o valor médio é 1 meio, certo? Então a gente tem a expressão final aqui para energia potencial média. É 1 meio de k d² sobre 2, 1 meio que está aqui vem da média do cosseno ao quadrado. Então aqui está a expressão da energia potencial média. Dá para ver aqui que a energia potencial média ela depende do quadrado de D, né? D ao quadrado, certo? Bom, o D ao quadrado a gente já sabe, para o D a gente já sabe qual é que é a frequência de ressonância, né? Ou seja, qual é que é o pico, o valor de ômega correspondente ao pico de D. Bom, para D² é a mesma frequência de ressonância, né? Certo? Que é a frequência ômega-r que a gente determinou na aula passada. Então, a energia potencial média tem a mesma frequência de ressonância que a amplitude do movimento, né? O x de t, certo? E o ômega correspondente ao ômega-r, que é essa diferença, né, entre ômega² ômega0², perdão, e 2β². Né? É a mesma frequência de ressonância da amplitude de movimento mesmo, né? Então, tem uma diferença aqui clara entre os valores máximos e os valores médios da energia cinética e da energia potencial. Elas não ocorrem para a mesma frequência externa, né? Para a energia cinética média é a frequência natural do oscilador, para a energia potencial está associada com a frequência de ressonância da amplitude ômega-r, né? Que é um pouquinho menor que a ômega0, né? Eu vou seguir ainda analisando a questão da energia, né, da troca de energia, lembrando que a princípio, como eu estou como um oscilador amortecido, eu estou perdendo energia mecânica, né, devido à força dissipativa, mas com a introdução da força externa, eu estou necessariamente também introduzindo energia, né, de volta no sistema. Agora eu quero analisar como é que está o valor médio da energia mecânica, né, lembrando que para um dado instante ou para um determinado intervalo de tempo, eu estou perdendo energia por dissipação, mas também eu estou ganhando energia do meio externo, né? E eu quero ver como é que fica o balanço para a energia mecânica, né? Então, aqui está a expressão da energia mecânica, no caso aqui ela não é uma constante de movimento, né? Como eu tenho a dissipação, eu estou perdendo energia mecânica, então a energia mecânica é uma função do tempo aqui explicitamente, né? Bom, mas a gente sabe que ela é igual a soma da energia cinética com a energia potencial, só claro que a velocidade ao quadrado e a posição ao quadrado, neste caso, depende explicitamente do tempo, então o valor da EMEC é dependente do tempo explicitamente, né? Então, para eu poder calcular quanto é que é o valor explícito para cada tempo da EMEC, eu vou ter que colocar aqui explicitamente quem são os valores da velocidade ao quadrado e da posição ao quadrado em termos do tempo. Claro, aqui sempre para tempos muito grandes, né? Eu estou sempre pensando na solução estacionária, que é para tempos muito grandes, né? A parte transiente, que é do oscilador amortecido, apenas já foi embora, né? A gente tem já a solução conhecida, a solução estacionária é essa, é a amplitude de ômega, função periódica, né? A derivada, que é a velocidade, né? Está aqui explicitamente, a gente já calculou agora há pouco. E ainda posso calcular a aceleração, se eu quiser, derivo mais uma vez a velocidade no tempo, né? Então, aqui no caso da aceleração, como eu tenho uma função periódica para a posição como função do tempo, se eu derivar duas vezes, eu volto na função cosseno de novo, né? Então, no caso da aceleração, eu tenho uma relação entre a aceleração e a posição da partícula, né? Se vocês olharem aqui, né? A aceleração como função do tempo é menos ômega² vezes a posição como função do tempo. Então, tem uma relação direta aqui, para tempos muito grandes, entre a aceleração do sistema e a sua posição como função do tempo. Então, tem uma relação clara aqui de proporcionalidade, né?
Feito isso, a gente vai substituir aqui quanto é que é a taxa de variação temporal da energia mecânica, né? Então, taxa de variação temporal da energia mecânica é a taxa de variação temporal dos seus termos, né? A taxa de variação temporal da energia cinética e da potencial. Aqui nós estamos fazendo só as derivadas, né? A gente já fez isso na aula retrasada, eu acho, né? Nós apenas estamos derivando aqui os dois termos, aqui então a derivada da energia cinética, né? Basicamente eu vou derivar no tempo o x ponto quadrado, isso é 2x ponto, x 2 pontos, né? Regra da cadeia, né? E a derivada de x quadrado é 2x, x ponto, tá aqui. A menos as constantes que vão aparecer, cancelamentos dos meios, né? Eu vejo que na derivada aqui da soma da potencial com a cinética, eu posso fatorar x ponto, que aparece nos dois termos, né? Então eu tenho x ponto, velocidade, multiplicado por massa vezes aceleração, mais o negativo da força elástica, que é menos kx. Né? Então eu vou analisar o que está dentro do parêntese aqui, né, que é massa vezes aceleração mais kx. No nosso caso, como a equação de movimento é esta aqui, né, basicamente é a equação de movimento para o oscilador amortecido mais uma força externa, né? Mais uma força externa que vai dar o termo não homogêneo na equação diferencial que a gente resolveu na aula passada. Né? Então está claro aqui para nós esse termo que está em parêntese aqui, né? Nada mais é que a soma da força externa menos, né, seja, passando para lá, para cá, né, menos bx ponto, né, menos bx ponto. Menos bx ponto é a nossa expressão para a força dissipativa, né, que a gente modelou ela como sendo proporcional a linear com a velocidade e apontando em direção contrária, né, sentido contrário à direção de movimento dado pelo vetor v. Né. Então, basicamente, o que eu tenho aqui nesse segundo termo é a força dissipativa. Então, eu consigo mostrar que esse termo que está, esses dois termos que estão somados aqui no parêntese, nada mais são do que a soma da força externa mais a força dissipativa. Então, finalmente, eu consigo escrever, né, comparando esta equação com o que a gente acabou de determinar aqui, eu consigo mostrar que a taxa de variação temporal da energia mecânica do oscilador forçado, né, é a velocidade vezes a soma das forças externas e a dissipativa. Né? O produto de velocidade vezes força é potência instantânea. Né? Então, basicamente, o que eu tenho aqui é duas potências instantâneas, né? Velocidade vezes força externa, velocidade vezes força dissipativa, isso me dão duas forças, duas potências, né? Que eu estou chamando de P externo e P dissipativo. Né? O P externo, que é o produto escalar V força externa, né? É a potência instantânea fornecida pela fonte externa. Né? Então, é a energia por unidade de tempo que é introduzida no sistema devido à atuação da força externa. Professor? Ou seja, de uma certa forma, ela está repondo, né, uma parte, né, da energia que foi perdida pelo oscilador. Sim? Professor, no caso, a força externa, ela vai ser uma das partes da solução geral, que a solução geral ela é a particular mais a outra, né? Daí a minha força externa vai representar uma daquelas. A dissipativa já estava porque a gente já fez a análise do oscilador amortecido, né? Uhum. Que é esta equação aqui esquerda, esse lado aqui esquerdo igual a zero, né? Agora, quando eu introduzo uma força externa, aqui o termo que era homogêneo, o oscilador amortecido, vai ter um termo não nulo aqui nos termos constantes ou dependentes das variáveis independentes, né? Essa aqui é a equação da aula passada, né? O oscilador amortecido forçado, né? Então, aqui nesse sistema, nesse oscilador, eu tenho duas forças, a dissipativa, que é o amortecimento, né? Mais uma externa, que no caso aqui a gente está assumindo que ela é periódica, né? Mais alguma dúvida? Não, professor, ficou claro agora. Obrigado. Então, aqui eu estou fazendo o caso completo, onde a gente tem a força externa além do amortecimento, né? Então, aqui eu consigo mostrar que a taxa de variação temporal da energia mecânica basicamente é a soma de duas potências instantâneas, né? A potência fornecida pela fonte externa e, claro, a potência dissipada, que já existia no caso do oscilador não forçado, mas amortecido, né? Então, aqui eu tenho a potência dissipada, né?
através da perda, né, da energia mecânica. Né? Então aqui eu tenho uma soma de duas potências. Né? Dependendo do balanço entre essas duas potências, isso vai dar maior ou menor variação da energia mecânica nesse sistema forçado. Né? Lembrando que aqui eu estou fazendo um caso muito particular de força externa, que é uma força periódica com frequência ômega. Né? Eu posso ter forças externas constantes, forças externas que são impulsos, etc. Estou fazendo um caso particular, que é onde aparece o fenômeno da ressonância, que ele é mais na fenomenologia, que ele é mais rico, né? do ponto de vista didático. Mas a gente pode resolver também as equações de movimento, as soluções para outros tipos de forças externas. Né? A mais simples seria a força externa constante. Né? Claro, e as soluções são completamente diferentes dessa que a gente está analisando aqui. Né? Neste caso aqui, a gente vê que existe naturalmente o fenômeno da ressonância, né? Tanto nas amplitudes quanto nas energias, né? Cinéticas e potenciais. Né? Então, aí, bom, a gente já mostrou que a taxa de variação temporal da energia mecânica é a soma das duas potências, né? Externa e interna. De outra maneira, a gente pode ainda escrever explicitamente aqui aquele termo que está entre colchetes, né? Que depende da aceleração e da posição, né? Só lembrando um pouquinho mais aqui antes, eu mostrei para vocês que a aceleração, no caso da solução estacionária, né? Para tempos muito grandes, eu tenho uma relação direta entre a aceleração e a posição. A relação é menos ômega quadrado, né? Entre uma e outra. Então, ainda posso escrever aqui, né, explicitamente, a aceleração em termos de menos ômega quadrado x. Né? E aqui eu só lembrando quem é a relação entre K, né, com a frequência natural do oscilador, que é o ômega zero. Né? Ômega zero quadrado é K sobre M, então eu posso escrever K como sendo a massa vezes a frequência natural ao quadrado. Então, outra maneira de escrever o termo também que está entre colchetes na minha expressão original da taxa de variação temporal da energia mecânica. Né? Então, aqui eu estou só agrupando os termos comuns. Eu vejo que as frequências aqui estão acompanhando o x, né, nos dois termos. Eu coloquei aqui explicitamente, né, a diferença das frequências ao quadrado. Que o negativo está com ômega quadrado e o positivo está com ômega zero quadrado, né, vezes a velocidade. Então, eu vou multiplicar a posição vezes a velocidade e uma constante que está relacionada com a relação entre a frequência natural e a frequência externa. Né? Mas a gente sabe a solução da velocidade e da posição em termos do tempo, posso colocar aqui explicitamente. Né? Então, eu tenho massa, ômegas, e aqui eu estou fazendo o produto, né, da velocidade vezes posição, ou seja, produto desta criatura com esta, né? Posição vezes velocidade, né? Isso vai me dar um termo cruzado, né? Um fator que me dá senos e cossenos da mesma fase, né? Que está aqui, né? Eu tenho um b quadrado, um ômega, e um produto de senos e cossenos da mesma fase ômega t menos sigma, né? Eu vou reescrever esse produto de senos e cossenos em termos de uma única função trigonométrica, né? A identidade trigonométrica que eu vou utilizar aqui é que o cosseno de alfa, seno de alfa, é 1/2 seno de 2 alfa, certo? Que é o caso que eu tenho aqui, né? Eu tenho um produto de senos e cossenos do mesmo argumento, né? Certo? Então, eu posso reescrever a taxa de variação temporal da energia mecânica como sendo 1/2 está vindo daqui, né? Esse 1/2 do seno de 2 alfa, né? 1/2 massa, a diferença das frequências, b quadrado. Aqui eu só, para cancelar esse menos, eu só troquei a ordem das frequências, né? Aqui está ômega zero menos ômega, né? Eu só troquei a ordem para cancelar esse menos, né? Para ter um menos 1 adicional para cancelar esse menos. Então, só troquei a ordem, tá o d quadrado. E aqui eu vou ter esse produto, vai virar um seno de 2 vezes o argumento, ou seja, 2 vezes ômega t menos sigma. É uma outra maneira de escrever a taxa de variação temporal. Então, aqui eu tenho duas relações, né? A taxa de variação temporal da energia mecânica pode ser escrita como a soma das potências dissipada e externa, fornecida para o sistema,
Ou também ela pode ser escrita diretamente em termos da dependência temporal explícita, usando a velocidade e a posição como função do tempo, né? Ela é uma função periódica, né? A taxa de variação temporal é uma função periódica de seno de 2 ômega t menos sigma. Então, são duas maneiras de escrever, elas são equivalentes, né? Uma está escrita em termos das potências, e a outra está escrita em termos da dependência explícita no tempo, né? Na forma do seno. Nesse último caso, onde eu tenho a dependência explícita, que é apenas no seno de ômega t menos sigma, né? Se eu for calcular qual é que é o valor médio da taxa de variação temporal da energia mecânica, a única dependência temporal está aqui no seno. Lembrando agora, eu vou ter que calcular a média, se eu estou fazendo o valor médio da taxa de variação temporal da energia mecânica. Isso vai corresponder, o valor médio vai depender do valor médio da função seno agora. Não está ao quadrado. Né? A função seno é uma função que varia entre menos 1 e 1. Né? A média disto é 0. Entre menos 1 e 1. O meio é 0. Né? Então, dessa expressão aqui explícita temporal da taxa de variação temporal, eu tenho que a taxa de variação temporal da energia mecânica, o valor médio dessa taxa de variação temporal é 0. A média, né? A taxa de variação temporal média é 0. A gente pode escrever isso de outra maneira, né? Que o valor médio da EMEC aqui é uma constante, né? O valor médio da EMEC. Mas explicitamente a gente consegue mostrar que o valor médio da taxa de variação temporal é nula, né? Isso tem implicação para aquele outro termo em termos das potências, né? Então, se o valor médio da taxa de variação temporal da energia mecânica é nula, isso vai implicar que a soma das médias das potências, né? A soma da média da potência externa mais a média da potência dissipada, isso tem que dar 0. Né? Eu tenho a taxa de variação temporal também é a soma das potências. Então, os valores médios das somas, né? Soma dos valores médios das potências externa e dissipada também tem que dar 0 automaticamente. Né? Isso é importante porque ela vai nos dar uma relação clara entre as potências externas e a dissipada. Né? Está claro aqui que no caso médio, né, a potência externa introduzida, né, energia por unidade de tempo introduzida no sistema, o valor médio dessa energia por unidade de tempo fornecida, é igual ao negativo da potência dissipada. Então, em média, os valores médios das potências externa e dissipada são iguais, né, a menos do fator menos aqui. Se eu abrir qual é, que é a expressão, né, da potência dissipada, que é sempre o produto escalar da força vezes velocidade, né, está aqui explícito. Lembrando que a força dissipativa a gente conhece, né, a força proporcional à velocidade, né, menos bx ponto. Né. Aqui dentro do... Estou abrindo explicitamente, né, abrir a expressão da potência instantânea, que é o produto escalar F vezes V. A F é a força dissipativa, está aqui a expressão dela. Com isso eu consigo mostrar que a potência externa média, né, fornecida pela força externa, é mais B, que é a constante de amortecimento, né, o valor médio da velocidade ao quadrado. Então, aqui como consequência do valor médio da taxa de variação temporal da energia mecânica C0, eu consigo mostrar que o valor médio da potência externa é proporcional ao valor médio da velocidade ao quadrado. Né. A velocidade como função do tempo, a gente sabe, né, aqui, x ponto quadrado, né, é d quadrado ômega 2 seno quadrado de ômega t menos sigma. Quando eu calculo o valor médio disso, basicamente eu tenho que saber quanto é o valor médio da função seno ao quadrado, que é 1/2, né? E aí, finalmente, a gente consegue, claro, o 1/2 aqui vai cancelar esse 2 que está aqui na frente, né, das constantes. Lembrando aqui só um pulo do gato, aqui eu reescrevi o B, né, a constante de amortecimento, em termos do parâmetro de amortecimento, né, que a gente definiu na aula retrasada, quando a gente analisou o oscilador amortecido, né, a gente definiu beta como sendo B sobre 2m. Né. Então eu consigo ainda escrever B em termos de beta. Né. Dá para ver aqui que B é 2 beta m. Né. Eu tenho o cancelamento do 2 aqui no valor médio do seno quadrado, e claro, aí eu fico com uma potência externa média, dependendo só da frequência externa, né, da força, né, da ômega 0, ômega quadrado. Né.
Quando eu abro aqui, claro, a expressão do D2, né? Lembrando o que é o D, né? O D é a amplitude no caso do movimento, no caso estacionário, né? Para tempos muito grandes. Né? Que tem uma dependência complicada em ômega. Né? Então, vou colocar aqui explicitamente. Aqui eu tenho ômega 2 e aqui eu tenho o quadrado de D, né? Então, D é A dividido por raiz quadrada com esse fator aqui. Quando eu levo ao quadrado, a raiz quadrada some, né? E aí eu vou ter essa dependência complicada aqui em W. Então, eu tenho ômega 2 no numerador e aquele denominador complicado dependente de ômega e ômega 0 e beta. Né? Mas, explicitamente, eu consegui calcular o valor médio da potência externa, que é o valor médio de energia por unidade de tempo que está entrando no sistema devido à força externa periódica. Né? Agora eu vou calcular quanto é que é a frequência de ressonância. Como ela depende explicitamente de ômega, né, vai ter uma frequência onde eu tenho um pico do valor médio da potência externa. Né? A gente consegue mostrar que, se eu voltar, olha só a cara aqui que eu tenho para dependência em ômega. Né? Ômega 2 e este fator aqui embaixo no denominador que é bem conhecido. Eu já calculei mais ou menos para esse tipo de função, a menos das constantes que estão ali em cima, né? Mas a função de ômega, eu já calculei qual é que é o ponto de máximo, né? Se vocês vamos voltar lá na energia cinética, né, média. Aqui, aqui, ó. Quando eu calculei a energia cinética média, a expressão da energia cinética média, a menos as constantes, né, é exatamente ali da potência externa média. Ômega 2 em cima e o mesmo argumento no denominador, né? Então, esse tipo de função eu já calculei quanto é que é a frequência de ressonância. A frequência de ressonância vai ser exatamente ômega 0, né? A frequência natural do oscilador livre. Né? Então aqui eu não preciso calcular de novo. Né? Esse tipo de dependência em frequência externa para a potência média externa é exatamente a mesma da energia cinética. Né? É ômega 0. Então eu vou ter um pico aqui na potência média externa quando a frequência da força externa for exatamente a frequência natural do oscilador. Com isso eu vou ter um máximo na potência média. Ou seja, eu vou ter um máximo na energia entregue fornecida pela força externa para dentro do sistema. Então, quando ômega é igual a ômega 0, a taxa de transferência, né, de energia, né, que é a potência, vai ser máxima. Né? E aí, inclusive, eu consigo calcular qual é que é o valor desse máximo. Né? Se eu sei que a frequência de ressonância para a potência externa média é ômega 0, vou aqui na expressão, substituo ômega igual a ômega 0 para obter qual é que é o valor do máximo. O que eu estou calculando aqui, né? A potência média máxima vai ser o valor da potência média calculada em ômega igual a ômega 0. Então, eu venho aqui, substituo ômega igual a ômega 0. Esse termo aqui, claro, é nulo, né? Quando ômega é igual a ômega 0. E aqui eu vou ter, claro, cancelamentos, né, dos ômega zeros quadrados que vão restar aqui. Né? Basicamente, o que sobra é só dependente de beta. Né? A única dependência que vai sobrar aqui, basicamente, é a massa, a amplitude ao quadrado e beta no denominador. Tá aqui, ó. Massa a quadrado, 4 beta. Certo? Esse é o valor máximo da potência média, que ocorre quando a frequência externa é igual à frequência natural do oscilador, né? Certo? Agora eu quero fazer um desenho esquemático. Eu já obtive qual é, que é a frequência de pico, qual é, que é o valor da potência média no pico, é esse cara aqui. Eu quero agora fazer um gráfico, né, da potência média como função de ômega, né? Então, para isso, eu já sei quanto é o valor do pico, onde é que está localizado o pico, eu só vou ver os valores assintóticos, né, da potência externa média, né, como função de ômega. Então, eu consigo ver se ômega é muito pequeno, ou seja, ômega igual a 0, né? Eu consigo ver que o numerador vai a 0, então a potência externa média vai a 0, quando o ômega é igual a 0. No outro limite, quando a frequência é muito alta, né? A frequência externa tende a infinito. Eu vou ter... lembrando que em ômega, aqui embaixo, eu vou ter uma potência ômega na quarta e uma potência quadrada em ômega aqui no numerador. Então, aqui, para ômega muito grande, o comportamento da função é 1 sobre ômega 2, né? Ômega quadrado contra ômega na quarta, né? Então, de novo, eu vou a 0, né? Eu vou a 0 para ômega muito grande, né?
Então, em ambos os casos, em ambos os limites, ômega igual a zero e ômega igual a infinito, eu vou a zero para a função potência média, uma função de ômega, e tem um pico, que corresponde ao valor de máximo, né, que a gente determinou agora há pouco. Né? Isso ocorre para ômega igual a ômega zero. Então, a gente consegue fazer o gráfico, né, esquemático. Né? Aqui eu fiz o gráfico esquemático da função potência externa, né, como função de ômega. Tá? Aqui explícito. A dependência é essa coisa complicada, mas eu estou só colocando os extremos, né? Para ômega igual a zero é zero, para ômega muito grande também vai a zero. A gente sabe que existe só um máximo, tem um pico em ômega zero. Certo? Pico em ômega zero. O valor do pico a gente já sabe, né? Tá aqui, acabei de calcular, é massa, amplitude ao quadrado 4b, né? E aqui eu vou já mostrar para vocês como é que a gente calcula a largura, né, da potência média como função de ômega. Tem a função que ela é um pouquinho diferente do sino, porque ela não é tão larga, né? Um bocal não é muito parecido com a gaussiana. Ela é um pouquinho menos alargada que a gaussiana aqui em torno do pico. Né? Mas a largura a gente vai calcular em um lugar específico, né? Então, a largura da potência externa média, ela vai ser medida, né, o valor da largura da função, na metade do máximo. Então, eu venho aqui, né, vou até a metade do máximo, que é a metade da massa A2, 4 beta, né, que é esta quantidade aqui. Então, aqui eu venho na metade do máximo, ou seja, metade do pico aqui, né, e ali sim eu vou medir, mensurar, né, determinar quanto é que é a largura da função potência média, né, como função de ômega. Tá? Vocês conseguem ver aqui como essa função é simétrica, né, ela é uma função par aqui, se vocês olharem, né, simétrica em torno do ômega zero. Né? Isso vai acontecer para duas frequências iguais, simétricas em torno do ômega zero. Né? Eu estou chamando de ômega menos e ômega mais, né? Mas são duas frequências, né, que estão equidistantes da frequência ômega zero de pico, né? O delta ômega basicamente é a diferença entre essas duas frequências, né? A ômega mais com a ômega menos, né? Isso, vocês conseguem ver que a diferença dessas duas frequências aqui vai me dar a largura, né? Vai me dar essa distância aqui, né? Então, essa distância aqui é ômega mais menos ômega menos. Isso eu estou chamando de delta ômega, tá? Na nossa notação. Então, a delta ômega é a largura, ou semi-largura, né? Semi-largura da potência média. Então, eu meço ela na metade do pico. E vale delta ômega. Tá? O que eu vou fazer agora é calcular quanto é que é a largura. Tá? Eu só determinei que essas frequências aqui, ômega mais e ômega menos, correspondem ao valor da amplitude aqui, né, ao valor da potência média, metade do pico. Né? Então, agora eu vou calcular para vocês quanto é que valem essas duas frequências. E aí, com o valor dessas duas frequências, que são simétricas em torno do ômega zero, eu consigo calcular a largura. Então, o procedimento agora é calcular numericamente, né, analiticamente, quanto é que é a largura da potência média. Né? Então, aqui a gente sabe que o valor da potência média calculada nessas duas frequências, que eu chamei de ômega menos ou ômega mais, né, para ambas, o valor é o mesmo, né? O valor é o mesmo, exatamente o mesmo. Isso é igual à metade do pico, que é exatamente esta quantidade aqui, né? Massa 2, 8 beta, dividido por 8 beta. Tem um nome em inglês para essa semilargura que eu estou falando, vocês vão toda hora ver isso em várias vezes, na verdade, né? Não só para potência média, mas para qualquer função que tem um pico simétrico e a gente está calculando a semilargura, né? Então, em inglês, o símbolo o acrônimo é FWHM. Então, toda vez que vocês virem esse símbolo, esse acrônimo, né, FWHM, é semilargura, uma função simétrica onde eu conheço um pico, né, no acrônimo, né, essas letras aqui que significam, então, o F é full, né, é full width at half máximo, né, é a largura completa na metade do máximo, né, que é justamente o que a gente está fazendo aqui, né, está calculando a largura
mensurada na metade do pico, né, do valor de pico. Né? Então vamos lá, vamos calcular. Então o valor médio calculado nessas duas frequências, que eu estou chamando genericamente de ômega H, né, que é o half, né, metade do pico, né, exatamente está aqui, né, então ela vale esta quantidade, massa A2, 8 beta, mas lembrando que a potência média depende explicitamente de ômega, né? Então eu vou calcular, vou pegar aqui a expressão da potência média como função de ômega e colocar ômega igual a ômega H, que são as minhas frequências simétricas em torno do pico, né? Aqui. Então aqui eu calculei quanto é que é a potência média com ômega igual a ômega H. Eu sei que essa ômega H são duas frequências, né? Depois a gente vai ver quais são. Né? E isso é igual a metade do pico, tá aqui, né? Você consegue ver que este lado tem que ser igual a este, né? Obviamente a gente tem o cancelamento das massas, do A2 que aparece em ambos os termos, né? Certo? E o que sobrar, sobrou, né? O que sobrar, sobrou é isso daqui, né? Então vai sobrar 1 sobre 8 beta do lado direito e a dependência em ômega H está aqui na esquerda. Né? Está aqui explicitamente o que sobrou depois que eu cancelei as massas e o A2, né? Está aqui. Eu só vou trabalhar algebrismo, né? Álgebra para eu resolver quais são as frequências ômega H correspondente a essas duas frequências aqui simétricas em torno do ômega zero. Então vamos lá, agora é álgebra, né? Então vamos seguir aqui na álgebra. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é fatorar aqui embaixo, ômega, aqui dentro do parêntese, o ômega H quadrado. Quando eu faço isso, quando eu fatoro o ômega H quadrado, como está um quadrado aqui fora, eu vou ficar com ômega H na quarta aqui. E dentro do parêntese eu vou ter a razão, claro, ômega zero quadrado sobre ômega H quadrado menos 1. Então eu já fatorei o ômega H quadrado, certo? O segundo termo é o segundo termo, já me mantém aqui, né? E vocês vejam, quando eu faço isso, eu já consigo, quando eu fatorei aqui o ômega H quadrado, eu já consigo cancelar o ômega H quadrado que aparece no numerador e no denominador, que é o que eu estou fazendo aqui, né? Claro que aqui no denominador ainda sobra um ômega H quadrado aqui embaixo, mas no segundo termo desaparece, né? Então, basicamente, eu vou fazer o cancelamento e o que sobrar, sobrou, né? Tá aqui eu já estou colocando 8 beta para este lado aqui, né? Vai dar 8 beta quadrado, mas eu também vou passando esse denominador para o lado direito. Eu vou também ter um 4 beta quadrado. Então, quando eu subtraio 8 beta quadrado do 4 beta quadrado, o que resta é 4 beta quadrado. Quando eu passei este cara para cá e este cara para lá, né? E fiz o procedimento, né, do que resta, né? 8 beta quadrado menos 4 beta quadrado dá 4 beta quadrado. E o que sobrou na função de ômega é basicamente só isso aqui, né? É este termo ao quadrado multiplicado pelo ômega H quadrado que sobrou ali. Tá aqui. Certo? Bom, aqui a gente já está quase no fim, né? A gente já pode tomar a raiz quadrada de ambos os lados, né? Quando a gente tomar a raiz quadrada de ambos os lados, no lado esquerdo a gente tem a dependência em ômega H que a gente quer, né? E no lado direito, quando eu tomo a raiz quadrada, claro, eu vou ter dois sinais, né? Mais ou menos 2 beta, né? Tá aqui. Basicamente, então, seguimos, né? Seguimos aqui. O que eu fiz agora aqui é fazer o MMC do colchete, tá aqui o MMC do colchete. E o ponto final aqui é fazer a razão do denominador ômega quadrado com o ômega que está aqui na frente, passa o que sobra lá para o lado direito. A gente sobra basicamente, você consegue ver que essa equação que temos aqui, ela vai virar então uma equação do segundo grau, né? Uma equação do segundo grau para a frequência ômega H. Tá? Essa é uma equação de segundo grau. Então, para saber as duas frequências, correspondem a aquelas frequências simétricas em torno do ômega zero, né? Aí basta resolver as raízes dessa equação de segundo grau que eu obtive aqui, né? Certo? Vamos resolver. Bhaskara, né? Bhaskara, só tomando cuidado que o termo aqui proporcional ao ômega H, eu tenho sinais aqui, né? Que eu tenho que levar, né? Mais ou menos 2 beta. Mas igual, é Bhaskara, né?
Aqui está a expressão para as raízes. Na verdade, aqui eu tenho 4 raízes, não só 2, né? Porque aqui o termo intermediário tem 2 sinais possíveis, né? Então, na verdade, a gente vai ter 4 raízes, né? 4 raízes para ômega H, que são essas aqui, né? É básica, né? Menos B quadrado, B mais ou menos 2B quadrado mais 4AC dividido por 2C, né? Calculamos, né? Básica. Estou só colocando esse 2 aqui para cima, cancelando ele, o que tem que cancelar. Basicamente, aqui a gente tem as 4 raízes, né? As 4 raízes são obtidas a partir dos diferentes sinais aqui, né? Mais, menos, mais, menos, mais. Lembrando que o termo que está em raiz quadrada, que eu vou chamar de delta, né? Eu ainda posso, fatorando o beta quadrado que está aqui, né? Eu ainda posso escrever isso como sendo proporcional a beta, né? Então, quando eu fatoro o beta quadrado aqui, eu consigo reescrever essa raiz quadrada como sendo beta, né? Que eu já fatorei o beta quadrado. 1 mais a razão ômega 0 quadrado por beta 2. Dá para ver claramente que esse delta, que é esse termo da raiz aqui, né? Toda essa raiz quadrada, que eu estou chamando de delta, ele é maior que beta sempre, né? Aqui eu tenho raiz quadrada de 1 mais uma quantidade que é sempre não nula, né? Isso significa que essa criatura aqui é sempre maior que beta, né? Bom, aí vamos analisar as 4 raízes e vamos ver quais são as físicas. Lembrando que eu só quero, como são frequências, né? Eu quero só aquelas que são positivas definidas, né? Só as ômega H que são maior que zero, né? Bom, vocês conseguem ver que tem 2 aqui que já de cara não são positivas, que é quando eu tenho o sinal menos, menos, né? Isso vai me dar uma ômega H que é totalmente negativa, né? A outra é menos, mais, por que menos, mais? Que lembra que este cara aqui, o delta, é sempre maior que beta, então eu tenho menos beta, mais uma quantidade que é maior que beta, né? Essa se salva, que é esta daqui, né? Essa daqui. Perdão, menos beta, mais esta criatura aqui. Menos beta. Bom, a mais está aqui, claro, né? Mais está aqui, mais beta, mais delta. Beleza, essa é positivo definido. A beta menos delta também é positiva definida, né? Tenho beta. Tem um problema aqui, né? O ômega menos, né? O problema aqui no meu ômega. Um deles está tranquilo, né? O beta mais delta, né? Tranquilamente, tá certo? Que é positivo definido de cara, né? Os 2 menos não pode. Os termos cruzados mais beta menos delta não daria, né? Não daria na minha continha. Tem um erro de sinal aqui, né? Este aqui está correto, tá? Esse é o positivo, mas esse tem uma outra raiz aqui positiva, né? Que é uma das cruzadas aqui, né? Deixa eu ver como é que fica isso aqui. Menos beta. Menos beta mais delta, né? Menos beta mais delta. Menos beta mais delta é positivo definido, né? É a segunda raiz. Então eu vou tomar as duas, né? Positivas que sobram das 4, né? E aí vou calcular quanto é que dá Então é menos beta mais delta, né? Então as duas que nós calculamos, né? A ômega mais, que é a maior, né? Beta mais delta. E a segunda, que é a ômega menos, que é a menorzinha, né? É menos beta mais delta. Menos beta mais delta, aqui menos beta mais delta. Quando a gente faz então a subtração do ômega mais com ômega menos, que são as duas frequências positivas definidas das 4 ali, né? A gente vai ter então 2 beta, né? Que eu tenho beta mais beta.
e o cancelamento, claro, aqui das deltas, né? Esta delta com esta delta e sobra, então, resta 2 beta. Então, aqui eu me confundi a questão do sinal, só tem que trocar o sinal aqui, tá? É menos beta mais delta. Porque o delta é maior que beta, né? Mas igual, a resposta aqui está certa, o delta ômega, então, a largura, né? A largura da potência média, né? Em função de ômega, em torno do pico, né? Na metade do máximo vale 2 beta, ou seja, depende do amortecimento, né? A largura vai ser maior, a semilargura vai ser maior ou menor, dependendo do amortecimento. São diretamente proporcionais, né? Então, eu vou ter, se eu tenho pequeno amortecimento, a largura é menor, se eu tenho grande amortecimento, a largura vai ser maior, né? A relação entre a largura, para a potência média e o amortecimento, são diretamente relacionados, né? Certo? Voltando, a gente falou 2 vezes sobre o fator de qualidade, eu vou lembrar, né, que o fator de qualidade, que mais ou menos nos dá quanto é que a quantidade de perdida de energia por período, né, comparado com o que é recebido, né, externo, né, ou seja, o valor médio da energia mecânica dividido pelo que é perdido para fora do sistema, né. A gente mostrou em algum momento, acho que foi na aula passada, né, que o fator de qualidade, no caso do oscilador amortecido forçado, né, é a frequência de ressonância da amplitude dividido por 2 beta, né. Mas agora a gente acabou de mostrar que 2 beta é a largura, né, a semilargura da potência média. Então eu vou reescrever o fator de qualidade em termos da semilargura, né, da potência média, né. Então eu ainda posso escrever o fator de qualidade como ômega R dividido pela semilargura, né. Claro que para beta pequeno, né, a frequência de ressonância basicamente vai se aproximar muito da frequência natural do oscilador, se a gente lembrar lá a expressão da frequência de ressonância. Aqui eu coloquei um link, é um vídeo, tá? É um vídeo de um laboratório onde ele faz simulações, né? Simulações no laboratório, né? Um oscilador, na verdade o oscilador é uma mola com um peso vertical, né? Com uma força externa periódica, né? E ele simula, nesse vídeo aqui, né? Simula o que acontece quando a gente vai mudando o valor da frequência externa. Então, existe um dispositivo que introduz, né, energia, ou seja, na verdade cutuca, né? Cutuca periodicamente esse oscilador vertical, né, onde tem um sistema massa-mola vertical. Claro, obviamente já vai ter um pequeno amortecimento só, né? E quando eles fazem os testes para diferentes valores de ômega, né? Vocês conseguem ver claramente, explicitamente, o que acontece com o movimento oscilatório, né? Vocês vão ver que vai acontecer aumentos da amplitude de oscilação e outros momentos em que ela vai diminuir, dependendo de quanto é que é o valor da força externa. É só para vocês verem ao vivo, né, como acontece isso que a gente está fazendo só teoricamente, né? Porque o que a gente está fazendo aqui em mecânica clássica, nessa disciplina aqui, pelo menos, é fazendo a derivação das equações de movimento da maneira mais geral, né? Claro que a gente pode aplicar para alguns casos, mas isso que a gente está fazendo aqui pode ser construído a partir de dispositivos realísticos, né? Tanto em laboratório experimental, quanto um modelo, pode ser modelos simplificados de objetos reais, né? Mas vocês peço que vocês assistam esse vídeo aqui, que no caso é um oscilador amortecido forçado, e vocês vão enxergar o que está acontecendo com a amplitude de movimento, né, quando eu vou variando a frequência externa. O que eu fiz até agora, toda a minha análise até aqui o momento, é sobre um oscilador amortecido, e aí eu introduzi a força externa periódica, né? O que eu vou analisar agora é o que acontece com o oscilador forçado quando eu retiro o amortecimento. Então, basicamente, o que eu vou analisar agora aqui, qual é que é a solução, ou seja, o que acontece num sistema onde eu estou com um oscilador livre, né? Eu posso, então, estar com um oscilador livre sem amortecimento, ou o amortecimento é muito, muito, muito pequeno, né? Estou no limite do beta tendendo a zero, né? E eu introduzo essa força externa periódica, né? Vocês conseguem ver o que vai acontecer, basicamente, né? Eu vou introduzir muita energia no sistema para tempos muito grandes, né?
dependendo da amplitude da força externa, a quantidade de energia que eu vou colocando é cada vez maior quando o tempo está correndo, né? Então, eu vou analisar este caso específico, né? Qual é que é a solução quando eu vou para pequeno amortecimento, muito pequeno, ou mesmo o oscilador livre com uma frequência periódica. O oscilador livre a gente já resolveu, né? A equação de movimento é essa daqui, só depende da frequência natural do oscilador, né? Do ponto de vista da matemática, a equação de movimento é a equação diferencial homogênea, né? Segunda ordem. A gente já resolveu o caso geral, né? A solução do oscilador livre pode ser escrita como uma combinação linear de funções cosseno e seno, né? Funções periódicas da frequência ω0t, né? Claro que na nossa aula a gente combinou esses cossenos e senos em termos de uma única função periódica. Lá no início, quando a gente resolveu o caso geral do oscilador livre, a gente mostrou que a solução imediata advinda do método da equação característica, né, é uma combinação linear de senos e cossenos desse ângulo, né, dessa fase ω0t. Né. Com constantes, claro, a determinar que dependem das condições iniciais, né, o C1 e o C2 aqui, que são os parâmetros determinados, vão vir das condições iniciais, né, do oscilador harmônico. Né. Ou seja, qual é que é a posição inicial e qual é que é a velocidade inicial. Né. Quando a gente parte de um oscilador livre, né, e introduz uma força externa, que no caso aqui nosso é uma periódica, né, com frequência angular ômega, eu vou ter, claro, uma nova equação de movimento. Aqui no termo que era homogêneo, que era zero aqui, agora vai aparecer um termo não nulo, inclusive ele depende periodicamente da variável independente tempo, né? Então eu vou ter um termo não homogêneo na EDO original do oscilador livre. Né? Então a equação de movimento do oscilador livre forçado agora é uma EDO não homogênea. A gente já aprendeu como calcular, né? A solução de uma equação diferencial não homogênea é a soma da solução homogênea, que no nosso caso é a solução do oscilador livre, né? Mais uma solução particular que a gente até determinou na aula passada, né? No caso do oscilador forçado. Basicamente está aqui, né? A solução geral por oscilador livre forçado é a solução da homogênea, ou seja, a solução do oscilador livre, mais uma solução particular, certo? Eu não vou calcular de novo a solução particular, né? Porque a gente já fez isso na aula passada, para o caso geral com amortecimento. Como as equações têm que ser autoconsistentes, né? Eu não preciso calcular de novo a solução particular para esse caso sem amortecimento. O que eu vou fazer é olhar a solução particular geral da aula passada e tomar, claro, o limite do amortecimento indo a zero, né? Então, eu pego a expressão completa da solução particular da equação não homogênea, do oscilador forçado amortecido, e boto lá o beta tendendo a zero, né? Ou igual a zero. Né? É o que eu vou fazer aqui, né? Então, a solução particular do oscilador livre forçado tem uma solução particular que é o limite de beta tendendo a zero da minha solução particular já conhecida. Tá aqui de novo, ó. A x de P de T, no caso geral, tem uma amplitude que depende de ômega e de beta, né? A constante de amortecimento, ou parâmetro de amortecimento aparece aqui no denominador, né? Ou seja, na amplitude. E eu tenho uma fase, lembrando que essa constante de fase sigma, ela depende explicitamente de beta, né? Há umas 2 aulas passadas, quando a gente resolveu o oscilador forçado amortecido, a gente mostrou que a constante de fase, né, sigma, ela depende explicitamente de ômega. No numerador, a gente tem a dependência explícita em beta, né? Ele aparece aqui e também dentro da raiz, mas a gente vê que ela é linear, dependência linear entre sigma e beta. Então, tanto a constante de fase quanto a própria amplitude, eu consigo calcular ela tranquilamente, sem problema, tomando o limite de beta tendendo a zero. Né? Que é o caso do oscilador livre forçado. Né? Então, eu vou ver como é que ficam os dois casos, né? A amplitude para beta tendendo a zero e a constante de fase para beta tendendo a zero. A amplitude aqui, né? Eu vou tomar o limite de beta tendendo a zero da expressão da amplitude, que é toda essa quantidade aqui. Ó. Isso é o D de ômega. Né? Bom, quando eu boto beta igual a zero, ou beta tendendo a zero, esse segundo termo aqui dentro da raiz vai embora. O que sobra é o quadrado dessa diferença das frequências natural e externa.
como está o quadrado aqui, ela sai fora da raiz, sobra isso tudo aqui, né? Sobra A e a diferença do ômega 0 quadrado menos ômega 2. Né? Tá aqui. O beta foi embora porque eu tomei ele zero. Né? Então aqui está o valor da amplitude da solução particular, no caso sem amortecimento. Ela só depende das frequências externas e natural do oscilador, o ômega 0. A fase, aqui embaixo sobra ainda o ômega 0 quadrado menos ômega 2, né? Ou seja, é não nulo aqui embaixo. Mas, em cima, quando eu boto beta igual a zero, a fase é nula. Né? Porque eu tenho um beta zero aqui, a fase é automaticamente zero, né? Porque o numerador é zero. Então, a minha fase, na solução particular, para sem amortecimento, é zero. Então, a solução geral particular vai ter esta cara aqui, né? Basicamente. Eu vou ter só A sobre ômega 0 quadrado menos ômega 2 como amplitude, e aqui dentro da fase, a constante de fase é zero. Então, só vai aparecer cosseno de ômega t. Está aqui. Solução completa do oscilador livre forçado. É a solução homogênea, completinha, está aqui. Só depende da frequência natural do oscilador. E aqui está a solução particular no limite de sem amortecimento. Tá aqui. Aqui eu já coloquei a constante de fase igual a zero, então a fase é só ômega t, né? Aqui neste cosseno. Essa é a solução completa, né? Eu posso calcular a velocidade também, então eu derivo em relação ao tempo, tá? Toda a dependência no tempo nas funções periódicas cosseno e seno, né? Então o cálculo da velocidade é trivial aqui, né? É só as derivadas do seno e do cosseno. Então aqui eu estou derivando esse primeiro termo que é cosseno, vira seno, este seno vira cosseno, e este cosseno vira seno a menos dos sinais, as derivadas, e claro, os ômega zeros e os ômegas que são obtidos quando eu faço a derivação usando a regra da cadeia. Então, está aqui a expressão da velocidade, resultado da derivada desses três termos aqui. Então, eu calculei tanto a solução no movimento quanto a sua velocidade como função do tempo, né? Para o oscilador livre amortecido. Forçado, sem amortecimento. Lembrando que só aqui nas soluções, né, do oscilador livre amortecido, de novo, eu ainda continuo tendo duas constantes a determinar, né, que é o C1 e o C2. Como eu falei para vocês, elas vão depender das condições iniciais, então eu vou agora usar as condições iniciais para determinar quanto é que são essas constantes. Né. As condições iniciais são as duas aqui, né, a posição em tempo igual a zero é x0, e a velocidade, né, x ponto em t igual a zero, é V0. Então, aqui x0 e V0 são a posição inicial e a velocidade inicial. São as condições iniciais, né? As duas. Com essas duas condições iniciais, eu consigo calcular quais são as constantes de movimento C1 e C2. Vamos começar com a primeira condição inicial. X em 0 é x0. Quando eu venho aqui na expressão de x de t e boto t igual a 0, os únicos dois termos são não nulos são os termos em cosseno. Porque o seno de 0 é 0. Então, eu vou ter C1 vezes 1, e esta tralha toda aqui vezes 1, né? Aqui. C1, isso é x de 0, né? X de 0 é C1 mais A, e a diferença dos quadrados das frequências, isso é igual a x0. Isolamos C1, e aí a gente consegue escrever, então, C1 a partir das condições iniciais e das frequências, né? Então, C1, basicamente, a posição inicial, menos a amplitude, que é o outro parâmetro que eu tenho que determinar, né? E a relação entre as frequências externas e do oscilador livre. Né? Velocidade inicial é o x ponto em t igual a zero. Agora, no caso do x ponto, quando t igual a zero, os únicos termos que vão sobrar, de novo, vão ser os termos em cosseno. Os termos em seno são zero. Né? O único termo em cosseno é esse cara aqui, que é C2 ômega zero acompanhando, né? Então, C2 ômega zero vai ser a velocidade inicial pela segunda condição inicial. Então, C2 é a velocidade inicial por ômega zero. Então, aqui, de novo, a constante C2 é determinada a partir da condição inicial e da frequência natural do oscilador. Então, aqui eu estou só recolocando de volta, né, quanto é que é o C1 e o C2 na minha solução geral do oscilador livre forçado, né, explicitamente. Solução geral. Agora eu vou fazer alguns casos particulares, como a gente fez lá nos osciladores crítico e subcrítico, né? Eu vou tomar alguns valores de referência aqui, alguns casos iniciais particulares para as condições iniciais, para a gente analisar
qual é que é a cara específica, dada uma condição inicial particular, né? Qual é que é a cara específica do movimento, ou seja, como é que funciona a posição como função do tempo, no caso do oscilador livre, sem amortecimento, mas forçado, né, por uma força periódica externa. Então, eu vou fazer o caso particular aqui, quando a partícula está momentaneamente em repouso, ou seja, a parte do repouso, né, na origem. Tá? Então, aqui eu tenho um conjunto particular de condições iniciais, né, que é este daqui. Né? A posição inicial é zero e a velocidade inicial é zero. Então, a partícula está em repouso na origem, tempo igual a zero. Mas, claro, como eu tenho uma força externa, ela vai se movimentar, né? Começar a se movimentar. Mas essa é uma condição inicial bem particular, né? Onde a gente está na origem parado, né? E aí começa a atuar a força externa periódica, né? Começa a ter uma amplitude e a gente vai ver qual é, que é a cara do movimento correspondente. Né? X0 é 0 e V0 é 0, a gente já sabe o que vai acontecer com os termos que estão acompanhando o cosseno e o seno de ômega 0t. Né? No caso do que está acompanhando o seno de ômega 0t, como o V0 é 0, esse termo aqui some, né? Esse aqui vai embora. Né? O termo em cosseno ainda vai sobrar, né? Vai sobrar, como x0 é 0, vai sobrar, claro, o termo em cosseno de ômega 0t, que é multiplicado apenas pelo termo da amplitude aqui. Né? Então tá aqui, ó, no caso particular, né? Eu só tenho os termos em cosseno que vão sobrar. Este termo, que depende de cosseno de ômega 0t, e este termo que depende de cosseno de ômega t, com diferentes criaturas. Na verdade é só o sinal, né? Você consegue ver que a única diferença entre esses dois termos é basicamente só o sinal quando x0 é igual a 0. Então tá aqui o caso, como é que fica o caso geral, né? Para esta condição inicial particular, né? Repouso na origem, começando a atuar a força externa periódica. E esta cara aqui, uma combinação de cossenos, né, e uma amplitude aqui externa. Né. Eu vou reescrever essa diferença de cossenos, né, porque eles estão com argumentos diferentes. Né. Eu vou tentar reescrever esses dois cossenos em termos de produtos de senos. Tá? Então, eu vou usar esta identidade trigonométrica, né, cosseno de alfa menos cosseno de beta, né, são cossenos com dois argumentos distintos, né. Isso pode ser escrito como 2 seno da soma do ângulo alfa-beta dividido por 2 e seno da subtração, vejam bem a ordem, né, betas e alfa dividido por 2. Então, ao invés de usar uma subtração de cossenos, eu consigo escrever essa subtração de cossenos em torno de um produto de senos, tá? Onde os argumentos desses produtos desses senos são dependendo dos ângulos aqui, ômega t e ômega 0t. Então, explicitamente no nosso caso, né, usando essa identidade trigonométrica, né, a gente consegue mostrar que para esta condição inicial particular, a solução do movimento x de t, né, aparece um 2 aqui junto, por causa da identidade, né, mantém o A sobre a diferença das frequências, e esse cosseno então vira esses produtos desses dois senos. Aqui estão os argumentos, né, como eu mostrei aqui, né, soma e subtração, na ordem beta e alfa, né, beta primeiro, alfa depois, tá aqui. A gente já consegue ver que para esse caso, partindo do repouso na origem, o oscilador livre forçado vai ter um pico na ressonância, claramente aqui, ó. Conseguem ver que eu tenho divergência, obviamente eu vou ter um pico quando a frequência externa se aproxima da frequência natural do oscilador livre. Né? Então, quando o ômega tende a ômega zero, eu tenho uma ressonância no movimento, a amplitude estoura aqui. Né? Tem um pico quando o ômega é muito próximo de ômega zero. Inclusive, ela diverge, né? Vai para infinito quando essas duas frequências são muito, muito, muito próximas. Né? Certo? Claro que eu tenho um contrabalanço, né? Quando o ômega tende a ômega zero, eu ainda tenho um contrabalanço dessa divergência com o seno que vai a zero. Anyway. Mas para ômega muito próximo de ômega zero, isso aqui explode. Esse fator aqui explode claramente. Para tempo fixo. Né? Então tem um pico na ressonância, né? Um pico de ressonância para quando a frequência é igual à frequência natural do oscilador.
Agora eu vou analisar como é que fica o caso particular, onde eu estou com uma frequência bem próxima, não exatamente igual, onde eu tenho essa divergência, né? Mas estou muito próxima, né? Estou próxima da frequência de ressonância ômega zero. Então a minha frequência externa vai ser a frequência natural, mais um incremento muito pequenininho. Então aqui eu estou assumindo que o epsilon é um incremento pequeno sobre o ômega zero, mas, claro, um fator pequenininho comparado com o ômega zero, né? Epsilon é pequenininho, muito menor que o ômega zero. Então, aqui eu estou com uma frequência externa que é muito próxima da natural, ou seja, muito próxima da frequência de ressonância, neste caso particular que eu estou fazendo aqui. Né? Bom, então eu vou só analisar como é que fica, neste caso todo, a normalização e os argumentos dos senos nesse caso particular, né? Onde eu estou muito próximo da frequência de ressonância. Daqui, então eu consigo ver que a diferença ômega zero menos ômega é basicamente menos epsilon, né? Tá claro aqui, né? Passou o ômega zero para cá, etc. Isso, essa diferença é muito pequenininha, né? Claro. Os quadrados que aparecem aqui embaixo, eu posso tratar eles também, escrever em termos de epsilon também, né? Então, ômega zero quadrado menos ômega 2, vocês conseguem ver que é o produto, né, de ômega zero menos ômega zero mais ômega, né? Esse produto aqui dá exatamente a diferença desses quadrados, né? Mas ômega zero menos ômega, acabei de mostrar, é menos epsilon. Ômega zero mais ômega zero mais ômega, dá 2 ômega zero mais epsilon, certo? Então eu venho aqui, substituo ômega por ômega zero mais epsilon, vai dar 2 ômega zero basicamente mais o epsilon. Bom, se eu fizer o produto, lembra que é um produto, né? Em termos de epsilon, eu vou ter um termo linear em epsilon e um termo quadrático em epsilon, mas como eu estou assumindo que o epsilon é muito pequenininho, eu vou ficar só com o termo linear, né? Então aqui eu vou aproximar o termo que está no denominador por menos 2 epsilon ômega zero, certo? Menos 2 epsilon ômega zero, que é o produto desse menos epsilon com este primeiro cara aqui, né? Então aqui eu estou desconsiderando o fator o termo em epsilon 2, né? Então aqui esse é o dominante. Agora também vou escrever os argumentos dos senos em termos do incremento epsilon, né? Então o primeiro fator lá é ômega zero mais ômega dividido por 2. Né? Aqui a gente acabou de mostrar que ômega zero mais ômega é 2 ômega zero, né? Claro, se eu desconsiderar o epsilon, né? Então, basicamente, o ômega zero mais ômega sobre 2 é ômega zero. Aproximadamente. Né? E ômega zero menos ômega dividido por 2 vai virar menos epsilon sobre 2, né? Basicamente. Aqui, né? Ômega zero menos ômega é menos epsilon dividido por 2. E aí, finalmente, eu estou com tudo pronto para reescrever a solução do movimento, que eu acabei de mostrar aqui, no caso particular, onde eu estou muito próximo da frequência natural, apenas a diferença pelo incremento epsilon. Então está aqui. Quando eu substituo todas aquelas dependências em epsilon, eu fico então com a solução explicitamente dependendo do incremento epsilon, né? Então aqui eu tenho este fator, os dois argumentos para o seno já estão aqui. Lembrando que a função seno é uma função ímpar, então eu consigo tirar para fora esse sinal menos ali de dentro, cancela com o menos que está aqui na amplitude geral. E que eu consigo mostrar para vocês que para frequência externa muito, muito próxima da frequência natural do oscilador livre, né? O ômega está bem pertinho do ômega zero. A cara da solução do movimento é essa daqui, tá? Como função do tempo, claro. O que eu vejo aqui, eu tenho basicamente uma função periódica, que é o seno de ômega zero t, onde a frequência típica aqui é a frequência natural do oscilador, né? Mas acompanhando ela aqui, certo? Eu tenho uma amplitude que depende do tempo. Vocês vejam tudo isso aqui, para cada tempo eu tenho uma amplitude diferente, né? Eu vou variando o tempo aqui, eu tenho amplitudes de tamanhos diferentes, né? Na verdade, ela tem o máximo do tamanho dessa amplitude, os máximos, né? Tem um comportamento que é senoidal no tempo, né? Mas se vocês olharem o que está aqui feito para a frequência externa muito próxima da frequência natural do oscilador, a solução de movimento tem essa cara aqui, tá? Tem uma amplitude modulada. Ela é amplitude modulada porque ela não é uma constante, ela depende do tempo. A amplitude modulada a gente chama de envoltória, tá?
Então, eu tenho uma envoltória aqui, né, acompanhando uma função periódica senoidal, né, cuja frequência é ômega zero. Então, a minha amplitude não é fixa. Ela vai mudando com o tempo, e a mudança com o tempo é periódica no tempo, onde o argumento aqui é epsilon sobre 2t, certo? A representação gráfica está aqui, tá? Sempre é esquemático nos meus desenhos, né? Mas o que eu desenho aqui para vocês é justamente esta solução aqui, né? X de t como função do tempo, quando a frequência externa é muito próxima da frequência natural do oscilador, certo? Aqui, por exemplo, quando o seno de ômega t é máximo, né? Ou seja, mais ou menos 1, o que sobra é a envoltória. A envoltória, que são os valores quando o seno de ômega t é máximo, ou mais ou menos 1, né? A minha envoltória externa aqui, ó, ela é uma função senoidal, tá? É a função A epsilon ômega zero, que é uma constante, multiplicada por seno de epsilon sobre 2t. Então, a envoltória, que é essa linha preta aqui, né? Eu, claro, tenho uma envoltória que está associada com o seno de ômega zero t mais 1, por exemplo, pode ser essa aqui de cima, né? E a envoltória para seno de ômega zero t menos 1, que é essa de baixo. Senoidal, né? Certo? Isso é, quando os máximos, isso me dá as envoltórias ou as amplitudes moduladas, né? Dentro dessa envoltória, né, destas envoltórias, estão se desenvolvendo as funções, a função periódica seno de ômega zero t, que são essas linhas onduladinhas aqui, que a princípio é um desenho horrível aqui, né, mas ele deveria ser um seno de ômega zero t que está vivendo aqui dentro dessas envoltórias, né? Basicamente, a frequência de movimento é o ômega zero t. A única diferença aqui é que a amplitude não é constante, como é no oscilador livre, né? A amplitude vai aumentando e diminuindo com o tempo. Então, quando eu vou variando o tempo, a amplitude aumenta, ela chega no máximo, depois diminui a zero, máximo, e vai a zero de novo. Tá? Esse tipo de comportamento, onde eu tenho envoltórias que são senoidais, periódicas, né? E dentro eu tenho o desenvolvimento de uma onda harmônica, né? No caso de fenômeno de ondas clássicas, né? Isso interferência de ondas clássicas, né? Esse tipo de comportamento é o que a gente chama de batimento lá na física 2, a gente vê isso, né? Interferências de ondas clássicas, a gente tem casos particulares onde as minhas ondas interferem de maneira... Isso acontece aqui quando a gente tem ondas, mais de uma onda periódica, né? Harmônica, superpostas, onde os números de ondas e as frequências angulares dessas ondas que eu estou sobrepondo são muito próximas entre si, né? Quando isso acontece, eu tenho esse tipo de fenômeno, né? Um fenômeno de batimento, né? Se eu estou interferindo em ondas sonoras, isso aqui são pulsos, né? Eu tenho intensidades grandes e depois diminuições grandes da intensidade, eu vejo pulsos, né, do som. Então, esse tipo de comportamento ocorre tanto para interferências de ondas clássicas, né, que pode ser onda sonora, onda na água, etc., né? Mas no nosso caso aqui, eu tenho o fenômeno de batimento quando eu tenho um oscilador livre, né, sem amortecimento, forçando com uma força externa que é periódica. Vai acontecer batimento, mas claro, o batimento aqui, os pulsos, né, são nas amplitudes, né? A amplitude do movimento. Então, se eu estou com um sistema massa-mola, sem amortecimento forçado, eu vou ver que o que vai acontecer com a amplitude de movimento, né, é isso daqui. Ela vai ter um mínimo e depois vai ter um máximo. Periodicamente vai ocorrer este máximo. Mas, de maneira geral, isso é chamado batimento, né? Fenômeno geral. Isso é o caso quando a frequência é muito proximazinha da frequência externa. A única diferença é um epsilon, né? Um incremento pequenininho, né? Agora eu vou tomar o limite, né? Eu vou para a cabeça, eu vou para ômega exatamente igual a ômega zero, né? Que é o caso aqui, no nosso caso, tomar o epsilon indo a zero, né? O epsilon é um incremento para nós, né? Mas aqui eu vou tomar o epsilon tendendo a zero, que é o caso onde eu estou no limite da frequência externa igual à frequência natural. Né? Só para antes aqui na envoltória, para vocês entenderem porque eu coloquei o 2π sobre epsilon e 4π sobre epsilon. Né? Eu sei que os zeros da envoltória são quando a função seno de epsilon sobre 2t é zero. Vocês conseguem ver então aqui que isso vai acontecer para
né? Quando o epsilon sobre 2t é, é igual a π, inteiros de π, né? Inteiros de π, 2π, 3π, etc. Né? Então eu consigo mostrar, por exemplo, o primeiro zero aqui. Claro, o primeiro zero é em zero, né? O segundo zero da envoltória, né? O segundo nó da envoltória aqui, acontece quando epsilon sobre 2t é igual a π, né? Isso ocorre, então, para t igual a π, 2π sobre epsilon. Então, isso daqui, tempo igual a 2π sobre epsilon, é quando o argumento aqui do seno é exatamente π, né? Vocês conseguem ver. É o primeiro zero do seno, depois do original t igual a zero. Bom, então aqui eu vou fazer o limite de epsilon no incremento indo a zero. Então, o que acontece quando eu faço o epsilon tendendo a zero? O meu seno, que aparece aqui na envoltória, né? O seno que aparece na envoltória, o argumento vai ser muito pequenininho, porque o seno é de epsilon sobre 2, onde epsilon é incremento, e eu estou tomando ele indo a zero, né? Lembrando que na série de Taylor do seno, o termo principal, o termo de primeira ordem, quando eu expando em Taylor para argumentos pequenos, né? A função seno, o primeiro termo é o próprio argumento, né? Ou seja, no nosso caso, para epsilon pequeno, ou seja, para argumento pequeno, o seno de epsilon t sobre 2 pode ser aproximado pelo seu argumento, né? Epsilon t sobre 2. Com isso, ao invés de eu ter uma envoltória que é senoidal, eu vou ter uma envoltória que é linear no tempo. Né? Então, volto aqui a ter ainda uma função periódica, seno de ômega 0t, que é uma onda harmônica, né? Mas cuja amplitude, cuja envoltória agora deixa de ser senoidal e é linear no tempo. Tá? Quando isso acontece, eu vou aqui vou mostrar para vocês graficamente, né? Quando o seno de ômega 0, aqui eu só arrumei essas constantes, eu tenho cancelamento dos Fs, mas aqui está a solução do movimento quando ômega é igual a ômega 0, na ressonância. Né? A minha envoltória é linear no tempo, então você consegue ver quando o seno é 1 ou menos 1, eu tenho funções crescentes, né? Lineares no tempo. Né? Então, quando o seno de ômega 0t é mais 1, eu tenho uma função linear aqui para a envoltória, né? Que é A sobre 2 ômega 0t. Esta envoltória aqui superior. E quando o seno de ômega 0t é menos 1, eu tenho essa segunda envoltória aqui, né? Essa segunda linha limite aqui, que é quando isto aqui é menos, né? Menos A sobre 2 ômega 0t, né? Uma função decrescente linear, né? Então, a minha envoltória aqui é linear, dentro dessa envoltória linear, né, que é um cone aqui, né, vai acontecer o movimento harmônico, né, seno de ômega 0t, né? Então, aqui dentro, eu tenho uma função seno de ômega 0t, com uma amplitude que está aumentando a boca cada vez mais, né? Quando vai aumentando o tempo aqui, quando eu estou no limite da ressonância, né, a amplitude do movimento vai aumentando ad infinito, né? Isso é o fenômeno da ressonância que tem aplicações no caso de ondas sonoras, né? Que é o famoso quebrar o copo, né? O quebrar o copo emitindo uma frequência, uma nota, né? Que tem basicamente a mesma frequência natural do objeto que eu quero fazer ele vibrar, entrar em ressonância e quebrar, né? Isso acontece porque a amplitude do movimento, a vibração vai se dar com amplitudes cada vez maiores. No nosso caso aqui é de um oscilador, né? Mas para ondas sonoras, esse fenômeno aqui acontece com a ressonância, né? Onde a gente consegue quebrar o objeto, né? Vou tentar ver se eu consigo aqui. Não, acho que eu não vou conseguir aqui. No PDF eu consigo abrir. Aqui eu tenho um simulador, você consegue clicar no PDF que eu já deixei lá, tá? É a simulação do caso aqui é um oscilador mesmo, né? É um oscilador livre, caso que é um oscilador vertical, é um sistema massa-mola vertical, né? E ele vai estar sujeito a uma força externa que é periódica, certo? Ele vai mostrar aqui para vocês a simulação do movimento, na verdade, x de t como função do t, que eu só coloquei esquematicamente aqui, né? Mas aqui ele vai representar para vocês uma evolução temporal, né? Explicitamente. Né? Aqui eu não consigo abrir, mas eu consigo. Vou tentar abrir aqui externamente, ver se ele consegue abrir. Acho que não. Vou tentar abrir o PDF aqui, ver se eu consigo. Só um momentinho.
Em vários lugares aqui eu tenho links para vocês olharem simuladores, né? Tanto de oscilador amortecido quanto do forçado, né? Aqui, ok. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui o simulador que eu não consigo abrir diretamente ali, mas consigo mostrar separado. Só um pouquinho. Olha aqui, ó. Aqui é a simulação, tá? Ele está colocando uma força externa, que é periódica, tá? No limite onde a frequência externa, vocês estão conseguindo ver, né? A frequência externa é periódica também, mas a frequência é muito próxima da frequência de ressonância. Os que vocês estão vendo aqui, ó, a amplitude começa a aumentar indefinidamente, né? Você consegue ver que a envoltória aqui, ó, a envoltória é linear, né? É uma função linear no tempo, né? E começa a abrir aqui a boca da amplitude indefinidamente, né? Então, no caso do oscilador aqui, massa-mola, acontece isso, né? No caso da frequência natural, da frequência externa, por exemplo, emitida por voz ou por um aparelho que emite som, né? Se a frequência é muito próxima da natural do material, né? Ele consegue quebrar o material, desgastar, né, o material, tá? E você consegue ver bastante. Eu vou tentar colocar nos links lá no próprio Moodle, né? A série de simuladores e também vídeos, né? Tem muito vídeo sobre exemplos de oscilações forçadas e amortecidas, né? Tem pontes, né? Tem questão de pontes, dependendo do vento ou de como as pessoas estão andando sobre essa ponte, eu posso ter o fenômeno da ressonância, né? Ressonância da amplitude, né? E no caso de ondas sonoras, né? A gente pode ter o análogo disso que está acontecendo aqui no oscilador livre, forçado, acontecendo também no caso de ressonância com ondas sonoras, né? Com emissão de ondas sonoras, né? Eu vou tentar colocar lá os links, né? Para essas coisas, né? Termino por aqui. Na aula que vem, eu ainda vou trabalhar com vocês com osciladores, né? Onde eu vou trabalhar um outro caso de forças externas. Aqui a gente trabalhou com força externa periódica, mas a gente pode modelar qualquer outro tipo de força externa que seja periódica, mas não cossenoidal, tá? Eu posso ter vários tipos de funções periódicas que não necessariamente envolvem funções trigonométricas, né? A gente pode usar uma técnica chamada técnica de série de Fourier, né? Eu consigo transformar funções que são periódicas, não trigonométricas, através da série de Fourier, né? Consigo transformar isso em funções periódicas harmônicas, né? E resolver as equações de movimento correspondente, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma função externa que são pulsos periódicos. Eu consigo, via técnica de série de Fourier, transformar esses pulsos periódicos modelados através de funções periódicas que a gente já conhece a solução e a gente reorganiza a solução de movimento. Então, na aula que vem, eu vou tentar fazer duas coisas. Uma é mostrar para vocês como é que funciona essa técnica da série de Fourier, para a gente obter as soluções de movimento para funções periódicas, externas periódicas, mas não trigonométricas, né? E também a analogia, eu não falei ainda, a gente tem a analogia de todos esses sistemas, esses osciladores, tanto livre quanto forçado e o amortecido puro, né, com circuitos elétricos. Tá? A gente vai mostrar que as equações de movimento que a gente obtém correspondem, têm similaridade, têm leitura, né, tem uma translação, uma tradução para circuitos elétricos. Né? Por exemplo, o oscilador harmônico amortecido forçado, onde eu tenho uma força externa, basicamente é equivalente à nossa equação de movimento, é equivalente à equação para a corrente, né? Ou a corrente ou as cargas, na verdade as cargas, né? As cargas num circuito que eu tenho uma bateria, que vai corresponder à força externa periódica, né? E eu tenho um resistor, que vai fazer o papel da força dissipativa, né? Que é proporcional à velocidade. E a gente tem também
o termo da frequência, só o termo elástico, né? No caso, o termo elástico, por exemplo, pode ser um capacitor, né? Então, eu posso ter um circuito que é bateria mais um capacitor mais um resistor e assim por diante, ou um indutor. Então, eu consigo fazer analogias com todos os nossos osciladores forçados ou só amortecidos, né? Com circuitos elétricos, né? As soluções vão ser as mesmas para os circuitos elétricos que a gente já conhece lá do eletromagnetismo, né? Porque as equações de movimento, as equações diferenciais são as mesmas, né? Claro que a gente vai ter que fazer a tradução de quem é quem, né? Na verdade, a carga vai, no nosso caso, é a posição, a taxa de variação temporal da posição, que é a velocidade, vai fazer o papel da corrente, né? Nos circuitos elétricos e assim por diante. Mas a gente consegue calcular explicitamente a corrente e as cargas num circuito, fazendo as analogias, né? Dos componentes do circuito elétrico com as características do oscilador forçado. Especificamente, o amortecimento está relacionado com a resistência elétrica, né? E a força periódica está associada com uma bateria com diferença de potencial harmônica, né? Não constante, né? É uma fonte que tem uma FEM, que é uma força eletromotriz que é variável, que é o tipo da corrente alternada, né? É uma bateria onde a gente tem corrente alternada, né? Certo? Fico por aqui, aí